refletirmos a respeito da sua palavra inerrante, palavra que revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Já recebemos uma reflexão muito abençoada e, com a graça do Senhor, nós vamos ouvir da sua parte mais um pouco. Agora, conversando sobre a lição de número 8 dessa revistinha aqui. Fé em meio ao caos. Deus, a sociedade e você. Então hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 8. E o texto base é o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 12. Ou melhor, a partir do versículo 13. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Nós vamos ler esse trecho, leitura alternada e voluntária. Eu vou ler o verso 13, outro irmão de forma espontânea, o verso 14, e assim contando com a colaboração de vocês, nós vamos ler todos esses versos. 1 Pedro 3, a partir do verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ok. Meus irmãos, Deus quer que sejamos santos em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às adversidades, que não são poucas na nossa experiência. O desejo do Senhor para nós é que sejamos santos. É importante nós compreendermos que o caos não suspende a necessidade de santidade. Eventualmente, alguns crentes imaginam que as crises, que as dificuldades suspendem a exigência de santidade. Eu estou passando por problemas, então por conta desses problemas eu não estou observando esse e aquele outro mandamento que o Senhor deu para mim. A dificuldade, a aflição não justifica e nunca justificará desobediência e negligência da nossa parte. Então, o caos não suspende
a necessidade de santidade. Em meio aos problemas, também não podemos nos comprometer com o vitimismo. Há crentes que, por ocasião da crise, se afundam no vitimismo, se comprometem com a autocomiseração. O mundo é muito mal, coitadinho de mim. Em vez de clamarem, Senhor, ai de mim, como fez o profeta Isaías, quando confrontado com a santidade de Deus, há crentes que mudam um pouco essa frase, coitado de mim. Não se comprometa com o vitimismo, nós vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa aula. Ademais, pessoas que se comprometem com o vitimismo geralmente racionalizam a desobediência e agem egoisticamente. É por isso que precisamos conversar sobre como ter fé, como manter viva a nossa fé no Senhor em meio ao caos, em meio aos problemas e adversidades da vida. Ouvindo rádio essa semana no carro, quem ainda escuta rádio aqui? Quem tem o hábito de escutar rádio? Bastante gente. Imaginei que eu era um camarada antiquado. Não, bastante gente ainda escuta o rádio, no carro especialmente, não é mesmo? No carro especialmente a gente escuta. Eu gosto de escutar a Rádio Cidade aqui em Jundiaí, 730 AM. Olha eu fazendo propaganda, né? Aí o locutor, eu gosto dele, como é que é o nome dele? Heraldo. O Heraldo falou assim, que pessoas que são boas em dar desculpas, geralmente não são boas em mais nada. E eu achei tão interessante essa colocação. Pessoas que são boas em dar desculpas, geralmente não têm outras habilidades. A habilidade maior dela é dar desculpa. Ela não produz outras coisas, ela não faz outras coisas, ela não coopera, mas no que diz respeito às desculpas, são sempre articuladas, né? Sempre ela consegue enxergar o problema dos outros e transferir culpa. Pessoas que dão desculpas, geralmente, são boas apenas nisso. Ok? Vamos lá. O autor propôs que a gente conversasse sobre o tema a partir de 1 Pedro, capítulo 3. E é sempre bom, é sempre razoável, ao nos aproximarmos de um livro, de uma seção das Escrituras, compreendermos esse livro, compreendermos essa seção a partir de um quadro maior, a partir de uma perspectiva mais ampla. Então, ao nos aproximarmos de 1 Pedro, é importante considerarmos os seus primeiros leitores. Olha lá, olha que efeito legal nesse novo controle aqui. Legal para quem sabe usar, né? Olha lá, Pedro informa... deixa eu parar de inventar moda. Mas que é legal, né? Ó. Pedro informa que escreveu a carta, olha lá, 1 Pedro 1:1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Os primeiros crentes foram perseguidos por conta da fé que depositaram em Jesus Cristo. E essa perseguição oficial dos romanos em relação aos cristãos aconteceu a partir do ano 70 depois de Cristo. Em virtude dessa fé, os cristãos foram dispersos, se concentravam inicialmente em Jerusalém e a partir da perseguição foram dispersos pelo mundo da época. Pedro endereça essa epístola a essa gente sofrida, a essa gente que já sofreu e que continua sofrendo por conta da fé. É importante termos essa percepção. O sofrimento persistia na vida daquela gente. Por professarem publicamente a Jesus como Senhor, foram expulsos da sua própria região.
E ao chegarem numa região nova, as coisas não melhoraram. Os problemas não passaram. O problema prosseguia e, de certa forma, se acentuava, se tornava cada vez mais grave. Eventualmente, nós fazemos algumas mudanças na vida para fugirmos de problemas. E não é errado, eventualmente, fazer isso. Não julgo quem faz isso, quem precisa fazer isso. Eventualmente, coisas do tipo precisam acontecer. Só que a gente espera que a mudança nos traga algum alívio. Puxa, eu tinha um problema ali, agora eu me mudei, problema resolvido. Ou pelo menos aquele problema. Outros problemas irão surgir seguramente. Mas, gente, esses nossos primeiros irmãos foram expulsos da sua terra e na nova região os problemas persistiam e se agravavam. Pedro compreendia que precisava dar uma palavra para essa gente sofrida. Além de estarem dispersos, aqueles crentes também experimentavam intenso sofrimento, simplesmente por serem crentes em Cristo Jesus. A conversão à fé cristã veio a gente, por que eu coloco essas palavras difíceis aqui? A conversão à fé cristã veio a exacerbar ainda mais a condição deles de deslocados da sociedade, lutando como forasteiros, lutando como gente de segunda classe, como gente de segunda categoria, num ambiente a eles cada vez mais alheio e hostil, sofrendo da suspeita, da calúnia e do ressentimento de seus vizinhos. Os cristãos da Ásia Menor encontravam-se em situação absolutamente precária. Aqueles nossos irmãos precisavam ser atendidos no que diz respeito às seguintes situações. Esses nossos irmãos precisavam de reafirmações dos elementos constituintes da fé cristã, bem como a reafirmação da identidade comunitária. Uma outra necessidade daquela gente, havia necessidade de reforçar a coesão interna do grupo. E, finalmente, havia a necessidade de uma interpretação plausível que relacionasse a fé à condição que eles estavam experimentando. De acordo com um teólogo chamado John Eliot, 1 Pedro é a resposta perspicaz e empática a este complexo de necessidades que ele vai denominar de socio-religiosas. Eu acho a afirmação desse teólogo muito precisa. Ele escreveu um comentário sobre 1 Pedro denominado de Um Lar para Quem Não Tem Casa. E ele afirma que 1 Pedro é uma resposta, sim, perspicaz, elaborada para esse conjunto de necessidades socio-religiosas. A primeira epístola de Pedro possui uma divisão básica, tá? Uma divisão básica. Em primeiro lugar, o primeiro bloco do livro compreende o verso 1 do capítulo 1 e se estende até o capítulo 3, verso 7. E o principal assunto desse primeiro bloco é a salvação oferecida pelo Senhor e as implicações dessa salvação na vida de quem crê. Ok? O assunto principal dessa primeira sessão de 1 Pedro é salvação e suas implicações na vida dos que creem. A segunda sessão do livro compreende o restante. É a partir do verso 8º do capítulo 3 até o verso 13 do capítulo 5. E, nesse segundo bloco, Pedro dedica-se a fazer comentários acerca da experiência do sofrimento na vida do crente. Por ocasião da conversão, os problemas não acabam na sua vida. Alguns sim, os principais sim.
a sua desconexão com o Senhor, a sua inimizade com Deus por conta do seu pecado, esses problemas são solucionados pelo sangue de Jesus, pela salvação que há em Cristo. Mas problemas com o orçamento, problemas de relacionamento, problema com o vizinho, problema com o vizinho de cima ou com o vizinho de baixo, isso continua. A violência quando a gente sai de casa, a violência dentro de casa, essas coisas continuam. E Pedro quer dar respostas para os crentes no que diz respeito a essa situação. Legal? Meus irmãos, Pedro escreveu sua primeira epístola no tempo do reinado do imperador romano Nero. E a hostilidade dos romanos em relação aos crentes aumentava, se intensificava cada vez mais. Os cristãos eram maltratados, eram ameaçados simplesmente por professarem fé em Jesus Cristo. Como ser crente num ambiente desse? Como prosseguir professando a sua fé em Jesus em uma situação, em um contexto tão hostil? Bem, a nossa situação é bastante diferente da situação dos primeiros cristãos do século I. Entretanto, há denominadores comuns. Na minha opinião, há denominadores comuns. Por exemplo, nós, cristãos contemporâneos, também vivemos num ambiente cada vez mais hostil em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. É ou não é? Eu fiquei bastante impressionado, e impressionado também com a repercussão que o caso teve. Esses casos ganharam repercussão. Não sei se vocês acompanharam o caso daquela gráfica que se negou a fazer convites para um suposto casal homossexual. Quem aqui viu essa reportagem na televisão ou leu algo do tipo? Saiu bastante na mídia. Então, um casal homossexual quer se casar, procurou lá uma gráfica, quis fazer os convites e o pessoal da gráfica se recusou. E assim, houve grande repercussão. Nossa, que absurdo. Eu não estou discutindo a maneira pela qual a turma se posicionou. Na minha opinião, eles poderiam ter sido mais discretos. Aliás, a gente vai ver que as nossas respostas devem ser caracterizadas por temor e mansidão. Às vezes a gente quer defender a nossa fé de forma agressiva. Não estou falando que eles fizeram isso. Só levantei o caso para reforçar o meu ponto, a minha afirmação de que o mundo contemporâneo é cada vez mais hostil ao Evangelho. Se fosse qualquer outro assunto, não iria ganhar tanta repercussão. Se fosse o assunto de um cachorro, se fosse o assunto... Não, cachorro iria dar repercussão, sim. Se fosse qualquer outra coisa, a turma não ia falar tanto. Mas como envolveu um suposto caso de homofobia, falou-se muito. Tá? Nós também precisamos de respostas para o sofrimento. Então, há compatibilidade entre a situação do público dos primeiros leitores de 1 Pedro e a gente hoje. Do texto que lemos, eu gostaria de extrair e compartilhar com vocês algumas lições. A primeira delas é a seguinte: deixem sempre claro que o sofrimento de vocês é injusto. Então, o apóstolo Pedro está dando essa dica para seus leitores. Estão sofrendo? Que todos saibam que vocês estão sofrendo porque são crentes, não porque são desonestos. Alguns crentes aprontam e depois chegam e falam para a gente assim: eu estou passando por provação, pastor. Eu estou no olho do furacão. Nem furacão tem no Brasil, mas o cara está no olho do furacão.
mexeu com a mulher dos outros, comprou e não pagou, xingou os outros no trânsito, buzinou quando não precisava, aí a coisa voltou para ele e ele fica, ai, quanta aprovação. Mas peraí, você aprontou também, né, meu chapa? Então Pedro está dizendo, se você sofrer, que você sofra por ser crente, não por ser desonesto, ou mal pagador, ou mentiroso, ou gente que fica mexendo com a esposa ou com o marido do outro. Que fique claro que o sofrimento de vocês é injusto. O apóstolo Pedro, nesse trecho aí dos versos 13 a 17, dá 3 instruções, sendo a primeira delas a seguinte: nós devemos zelar pelo que é bom. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? O ponto do apóstolo Pedro é o seguinte: normalmente ninguém é maltratado por fazer o bem. Mesmo nas sociedades mais corrompidas e deturpadas, geralmente o mal é punido e o bem é recompensado. Geralmente esse é o padrão. Apenas pessoas ruins, sádicas, querem fazer coisas ruins com pessoas boas. A instrução do apóstolo aqui é para que os crentes vivam santo e piedosamente, a fim de mostrar a todos que o sofrimento ocorre por conta da fé que eles professam, não por conta de trapaças, não por conta de malfeitos. Ok? Deu para entender? Que fique claro isso. Quando o crente sofre, que seja por um posicionamento firme, santo, e não por ter aprontado antes. Fala, Francisco. Boa. Boa observação, Francisco. Boa observação. Então, Francisco se recordou daquela palavra de Nosso Senhor, registrada no contexto do Sermão do Monte, e as palavras de Jesus foram as seguintes: vocês são bem-aventurados quando os outros, mentindo, falarem algumas coisas que vão provocar perseguição contra vós outros. Se for verdade, o caso não é o previsto pelo texto. Né? Não é verdade, Francisco? Boa participação, boa observação. O que mais que a gente deve fazer? Não se amedrontar. Veja lá o verso 14. O verso 14 prevê a situação da pessoa que sofre apesar de praticar o bem. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Olha, se Deus prometeu abençoar os perseguidos por causa da justiça, eu devo acreditar na palavra do Senhor e não na ameaça do homem. Esse é o princípio. Se o Senhor falou que há bem-aventurança, que há bênçãos para quem sofre por causa da fé, eu devo acreditar e temer mais a palavra do Senhor do que a ameaça dos homens. Há um temor, gente, que vence o medo. Sabe como é que a gente vence o medo? É com temor. Parece contraditório, mas não é. Porque o temor do Senhor nos ajuda, nos capacita a vencermos o temor dos homens. Aqueles nossos irmãos queridos que comparecem aos nossos cultos nas quartas-feiras, têm ouvido reflexões a respeito desse tema. O temor que vence o medo. A Bíblia está dizendo que há bênçãos para aqueles que são perseguidos por causa da justiça.
Então eu devo temer mais a palavra de Deus do que a ameaça dos homens. Eu devo crer nisso, eu devo me apropriar dessas promessas benditas que vêm da parte do Senhor para nós. O que Pedro está querendo comunicar para a gente é o seguinte: a bênção de Deus está sobre nós, ainda que os homens queiram nos prejudicar. A bênção de Deus está sobre você, ainda que o outro deseje o seu mal. E falar sobre isso não é flertar com o pentecostalismo. Aliás, há muitas coisas boas no pentecostalismo que nós devemos incorporar: o fervor, o trabalho, a consagração, a dedicação. Às vezes os presbiterianos ficam metidos demais, achando que são o modelo. Não que não sejam modelo, mas a gente pode aprender com outras expressões, com outras tradições que existem no seio da igreja cristã. Ok? A bênção de Deus está sobre você, ainda que homens queiram te prejudicar. Outra coisa, em vez de temer, devemos responder santificando a Cristo. Então Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor. E como é que a gente santifica a Cristo? Lembrando que o contexto aqui é perseguição por conta da fé. Como que a gente santifica a Cristo nesse contexto? Estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O crente, quando é perseguido por causa da fé, deve santificar a Cristo. E como é que ele santifica? Estando pronto para responder, estando pronto para apresentar a razão da sua esperança. A palavrinha responder aqui no grego é a palavra traduzida por apologia, tá? Ou seja, essa resposta apologética deve acontecer dentro de um formato, dentro de um padrão. Como é que a gente dá a razão da nossa fé? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Então nós devemos responder ao mundo, devemos defender a nossa fé, devemos apresentar a razão da nossa esperança. De que jeito? Apelando, discutindo, xingando os outros lá na rede social. Eu sou do time que detesta discussão. Ainda bem que a Raquel não está aqui, porque ela iria olhar assim para mim: até parece. E ontem à noite. Mas a gente já se acertou. Mas eu não gosto muito de polêmica. Não gosto. Não gosto muito de discussão. Nunca discuti em rede social. Acho isso ridículo. Mas, eu falei que é ridículo, mas eventualmente é importante o posicionamento. É que essa não é a minha habilidade, tá? Queria registrar isso daí. Como é que a gente deve defender a nossa fé? A esse padrão: com mansidão e com temor. Bons argumentos podem ser perdidos dependendo da maneira como são expostos. Há bons argumentos que se perdem por conta da maneira como são expostos. Não é? A pessoa tem razão, mas ela apresenta a verdade de maneira equivocada e irritadiça, ou já mostrando, apontando o erro dos outros. Se você começar desse jeito, não vai dar certo, não vai rolar. Você não está cumprindo a Escritura. Não, a Escritura pede para que eu dê a razão da minha esperança. Sim, eu preciso defender a minha fé. Sim, mas não é com irritação, não é apontando o dedo para os outros, é com mansidão, é com temor do Senhor. Mansidão, gente, não é ser bobo. Ser manso não é
receber um copo sujo lá no restaurante e não pedir outro? Sabe, a pessoa deu lá o copo, você olhou assim, você viu 3 bocas ali, marquinha de 3 bocas. Ah, nem vou falar nada, né? Porque a Bíblia fala que eu preciso ser manso. Não, você pode educadamente, sem barraco também, né? Olha aqui, esse copo, essa espelunca, filma aí, nunca mais volto. Olha o cabelo aqui, olha a mosca. Não precisa fazer barraco, mas você pode, com elegância, com educação, falar, olha, por favor, esse copo está sujo, você pode trazer outro? O que é mansidão, então? Mansidão é a disposição de sofrer em vez de fazer sofrer. A mansidão é a disposição de preferir ser injuriado do que injuriar. A mansidão é a disposição, é a preferência por ser ofendido em vez de ofender. Mansidão é isso. E a Bíblia apresenta para a gente Moisés como exemplo de mansidão. Moisés não foi fraco. Ele reagiu sempre que necessário. Ele tratou o pecado com gravidade, ele falou que precisava falar com o povo, mas ainda assim a Bíblia apresenta Moisés como um exemplo de mansidão. E olha que ele até cometeu aquele pecado de ferir a rocha quando deveria apenas tocar. E, gente, Deus trata o pecado tão a sério que esse pecadinho aí na nossa avaliação fez com que o homem não entrasse na terra prometida em vida. Que ele alcançou a terra prometida? Seguramente, espiritualmente. Mas na sua experiência de vida, Deus interditou a passagem dele para a terra prometida por conta desse pecado. Deus falou uma coisa e ele não obedeceu. Mas ainda assim, ele é apresentado para a gente como exemplo de mansidão. Então, como é que deve ser a nossa apologética? Mansa. O outro te xingou? Não xinga de volta. Deus não nos chamou para ganharmos discussões, mas para ganharmos almas. Tá? Eu tenho reparado, com alguma tristeza, que há pessoas que se deliciam em ganhar discussões. A pessoa fica assim, satisfeitíssima em ganhar discussão, em provar que o outro está errado. Cá entre nós, há uma certa satisfação nisso mesmo. Especialmente, ó, a Alessandra está rindo aí, especialmente na relação com o marido, né? Ou com os filhos. Ó, você não teve mais argumento, eu estou certo, você viu mesmo? Há uma certa satisfação, mas há uma diferença enorme entre essa satisfação e se deliciar com a experiência. Tá? Deus não chamou você para ganhar discussões, mas para ganhar almas para Ele. Ok? Quero também chamar a sua atenção para a necessidade de comunicarmos nossa esperança em meio ao caos. A tarefa apologética deve acontecer, deve ser exercida em momentos de crise. Lembremos-nos de que todo esse texto está dentro do contexto de perseguição. Eu vou dar uma boa resposta para aquela pessoa quando as coisas se acalmarem. Quando os problemas chegarem ao fim, aí eu vou dar todas as respostas. Não. Devemos dar a razão da nossa esperança em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Mais uma vez insisto, a tarefa da pregação e do testemunho não é suspensa temporariamente ao passarmos por aflições. Alguma vez você já foi lá no Google procurar informações sobre um determinado serviço, restaurante, e aí você se depara com aquela mensagem, com aquele alerta, suspenso temporariamente.
Isso aconteceu muito na época da pandemia. O que será que está acontecendo? Será que eu consigo comprar aquele frango assado depois da EBD? Deixa eu ir lá, dá um Google. Aí você encontra a informação. Suspenso temporariamente. Na vida do crente, isso não se aplica. Eu estou passando por lutas, então eu não vou dar respostas da minha fé, eu não vou evangelizar. Não. Eu devo pregar, inclusive nesses momentos. Não estou aqui afirmando que o crente não passe por momentos de maior fragilidade, aí a gente fica indisposto, às vezes a gente fica sem coragem, às vezes a gente fica covarde, não é? Acontece isso? Acontece. Mas, enquanto estivermos nesses períodos, precisamos sempre implorar para que o Senhor nos revista do alto com poder. Fala, Yara. Aproveitando, assim, a gente sempre vai ter esses momentos, né? A gente passa pelos vales, a gente sempre oscila, né? Mas o que a gente tem que ter na nossa cabeça é que, assim, não é sobre a gente, não é sobre nós, é sobre o Senhor, né? Então, mesmo a gente ainda desanimados, a gente tem condição de dar testemunho, a gente ainda tem condição de alguma forma, até não em palavras, mas às vezes em ação, mesmo estando nesse momento difícil, declarar e demonstrar o que não é sobre a gente, e sim sobre Ele, né? Boa observação, minha irmã. Boa observação. Então, devemos dar testemunho, inclusive nos momentos de dificuldade. Eu queria compartilhar com vocês uma frase que foi escrita por Rubem Alves, num artigo que foi publicado já no distante ano de 1962. Então, Rubem Alves se formou no Seminário Presbiteriano do Sul na década de 50, finalzinho da década de 50, e enquanto exercia o pastorado e o magistério teológico, os alunos do Seminário do Sul publicavam uma revista. E o reverendo Rubem Alves escreveu um artigo chamado A Forma da Igreja na Situação Presente. Infelizmente, Rubem Alves depois se comprometeu com outros pensamentos, mas houve uma contribuição muito válida da parte dele. E eu gostei muito dessa frase. Mas isso seria propaganda e não encarnação. Propaganda não está dentro dos planos redentores de Deus como um método. O método de Deus é o método da presença. Deixa eu explicar isso melhor. No artigo, Rubem Alves fala sobre a encarnação de Jesus. Ele dá ênfase ao fato de que Deus interferiu na história como? Por meio de Jesus. E Jesus entra na história por meio da encarnação. Jesus Cristo não apenas anunciou alguma coisa. Jesus Cristo se encarnou e viveu como um de nós. E vivendo como um de nós, ele pregou o Evangelho, ele curou pessoas e fez aquilo que é a sua obra principal, aquilo que o reverendo Wilson muito apropriadamente nos recordou nessa manhã, que Jesus Cristo veio para viver por nós e morrer por nós. Outros profetas realizaram curas, outros profetas anunciaram coisas, oráculos divinos, mas só Jesus pôde derramar sangue inocente para a nossa redenção e reconciliação com o Deus eterno. Então, o método do Senhor para se comunicar, para se revelar a nós, foi por meio da encarnação. E nós, como povo de Deus, devemos seguir esse modelo. Tá? Então, Deus colocou você onde você está de propósito, não foi por acaso. O trabalho, a escola, a vizinhança, Deus tem propósitos benditos com isso. Tá? Prosseguindo. Os cristãos que fazem o bem e que têm boa consciência ao serem perseguidos injustamente,
acabarão envergonhando seus perseguidores. Gente, a Bíblia desvia o foco da perseguição para redirecioná-lo para a herança em Cristo. Não se afunde no vitimismo, não se concentre nos problemas, não se concentre nas ofensas, se concentre em coisas boas. Tá? O sinal tocou, me lembrando que eu preciso avançar um pouquinho. Então, vamos lá para a segunda parte da nossa conversa. E fique sossegado que eu escutei o sino, tá bom? Olhem para Jesus e tenham coragem. Versos 18 a 22. Olha lá, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A palavra também conecta o que será dito a seguir com o que já foi dito anteriormente. Note, portanto, que Pedro relaciona o sofrimento imerecido de Jesus com o sofrimento imerecido dos primeiros cristãos. A relação. Jesus também sofreu de forma imerecida. Os cristãos sofrerão também de forma imerecida. Mas assim como o Senhor venceu o sofrimento, nós também haveremos de obter vitória. Eu li nesse período da Páscoa, aliás, de acordo com o calendário litúrgico cristão, ainda estamos no período da Páscoa. Hoje é o 5º domingo da Páscoa, então ainda é tempo de reflexão sobre o mistério da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a morte, sobre as implicações disso. Então, lendo sobre Páscoa, eu me deparei com um texto, agora eu esqueci o autor, e ele chamou a atenção para as chagas de Jesus. Jesus Cristo foi todo recuperado. O que aconteceu com Jesus não foi uma mera recuperação, foi uma ressurreição. Ele passou do estado de morte para o estado de vida plena. Mas essa ressurreição preservou as chagas, preservou as suas chagas. E as chagas de Cristo são a lembrança perene de que o mundo o tocou, o mundo o machucou, mas não o venceu. As cicatrizes que nos recordam que nós sangramos, mas que aquela aflição não nos venceu. Há algumas marcas na gente ou naqueles que a gente ama, que a despeito de indesejadas, são a lembrança de que aquele problema não foi o ponto final. Ok? Então, Pedro está chamando a atenção dos cristãos para isso. Olha, Jesus sofreu imerecidamente, vocês possivelmente sofrerão de forma imerecida também. Tá? A linguagem de Pedro lembra-nos do ensino do apóstolo Paulo, que escreveu que Cristo tomou sobre si o nosso castigo, dando àqueles que creem a recompensa que acompanha a sua justiça. Uma vez que Deus exige reparação pelo pecado, Ele não recebe satisfação de nós, os injustos, mas de Cristo, o justo, para que Deus possa ser ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Martinho Lutero chamou essa justiça pela qual somos justificados, olha lá a expressão em latim, acho que se pronuncia da seguinte forma: justiça aliena, ou seja, justiça alheia. E essa justiça alheia vem extra nós, isto é, fora de nós. Nós somos considerados justos, não por conta da nossa justiça, mas por conta da justiça de Cristo atribuída a nós. Ok? Legal. Com isso a gente alcança um dos textos mais
polêmicos do Novo Testamento. E como o sinal tocou, eu vou precisar tratar desse tema assim rapidamente. Não foi nenhuma estratégia, não, mas aconteceu. Mas é aquilo, mais uma vez, eu disse que eu não gosto muito de polêmica. Inclusive para tratar desses textos que às vezes a turma gosta de falar muito. Porque, na verdade, esse texto aí é bastante simples de ser compreendido. Pelo menos dentro da compreensão dos reformados. Aliás, deixa eu reformular. A opinião assim mais majoritária entre os reformados aponta para uma interpretação mais simples desse texto. Vamos ver isso daí. Olha lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água. O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O texto parece ser obscuro, porque depois de lê-lo, algumas perguntas emergem em nossas mentes. Que história é essa de espíritos em prisão? Quando é que Cristo fez essa pregação? Qual é a relação entre Noé e Pedro? Que história é essa de noutro tempo que aparece no verso 20? Tá? Em algumas versões do credo apostólico, nós encontramos a expressão desceu ao Hades. Então a gente fala, crê em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu ao Hades, ressuscitou. Você já ouviu essa expressão, tá? O texto está dizendo que Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão. A partir desse texto, surgiu a ideia de que Jesus Cristo, após a sua entrega, após a sua morte física, foi para o inferno e lá, não ir para o inferno no sentido de, você foi reprovado, tá? Mas foi anunciar a sua vitória no inferno, tá? Foi pregar para os espíritos em prisão. Então, há muita discussão a respeito disso. Os reformados geralmente compreendem da seguinte forma: de fato, Jesus Cristo desceu ao inferno. Quando? Por ocasião da cruz. Então, na cruz, Jesus Cristo experimentou a angústia do inferno. Por quê? Porque ali Jesus sentiu a justa ira divina e nenhuma expressão da misericórdia de Deus. O inferno é isso. É a presença da justiça e a ausência da misericórdia. O reverendo José Emiliano da Cunha, que foi pastor da nossa igreja-mãe, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, ele afirmava o seguinte, que o inferno é aquele lugar onde um dia é sempre pior que o outro. Hoje foi ruim, amanhã vai ser pior. Ou para aquelas pessoas que não gostam de um determinado dia da semana. Eu odeio segunda-feira. Inferno, todo dia vai ser segunda-feira. E uma segunda-feira pior que a outra. O inferno é a presença da justiça de Deus e a ausência da sua misericórdia. Ora, na cruz Jesus experimentou isso. Ele experimentou a angústia do inferno. E o que aconteceu com o nosso Senhor após a sua morte? No final de seu tempo na cruz, nosso Senhor exclamou, João 19:30, está consumado. A palavra grega tetelestai era usada para referir-se à conclusão de algo. Ou seja, Jesus pagou o preço ali, não havia necessidade de mais castigo.
Ademais, a Bíblia ensina que o corpo humano de Jesus estava no túmulo e que a sua alma estava com Deus. Ao expirar, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ok? Então nós entendemos que Jesus experimentou o inferno na cruz. Esses espíritos em prisão do verso 19 não são os espíritos de pessoas que já morreram e que se encontram no inferno. Antes, é simplesmente uma referência às pessoas da época de Noé, que estavam presas em seus delitos e pecados. Quando Noé estava pregando, é como se o evangelho de Cristo estivesse sendo anunciado, visto que havia ali a oferta de salvação. No capítulo 1 de 1 Pedro, o apóstolo já falou sobre o Espírito de Cristo estando nos profetas. Dessa forma, qual é a dificuldade agora de admitir que o Espírito de Cristo estava com Noé? Nenhuma. Então Pedro evoca a história do dilúvio, tá? Noé foi pregador da justiça. A população do mundo pereceu e apenas 8 pessoas foram salvas através da água. Note que a mesma água que afogou as multidões fez a arca boiar. Pedro era pregador da justiça. E a explicação se encaixa aqui no contexto. Noé também pregou, Noé também foi hostilizado, Noé também sofreu primeiro para depois ser recompensado. Esse é o ponto do apóstolo Pedro, que há sofrimento e depois haverá recompensa. Eu sei que a minha explicação aqui foi muito simples, foi muito rápida, foi muito breve, foi muito sucinta. Entretanto, posso assegurá-los de que essa é a opinião mais comum entre os intérpretes reformados a respeito desse texto. Ah, mas é só isso? Eu achei que esse texto estava falando de coisas assim mais espetaculares. Lamento informá-lo. Tá? Entretanto, isso daqui é algo absolutamente empolgante, porque envolve a oferta de salvação que o Senhor endereça aos pecadores. Tá bom? Há muitas outras coisas a serem ditas, entretanto, por hoje é isso. Ok? Não se concentre nos problemas. Há possibilidade de reversão, há esperança para aqueles que creem no Senhor. Não se concentre no não, se concentre no sim. Não se concentre nas tragédias, se concentre nas bênçãos. Que o Senhor abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Vamos orar? Se levante, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, Pai celestial, Pai de toda glória, Pai de misericórdias, estamos na Tua presença, na manhã desse dia, gratos, ó Deus bendito, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, ó Deus, por tudo o que nós aprendemos nessa manhã, pela Tua palavra que falou aos nossos corações, pelas leituras bíblicas, os cânticos. Que a sua graça e bênção repousem sobre nós, o seu povo. Nós imploramos para que o Senhor sustente a igreja, sustente, ó Deus, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, os mais velhos. Ó Deus, abençoe a igreja e que a gente tenha a percepção clara de que nossa tarefa é dar testemunho do Senhor em todo o tempo. É a nossa oração, abençoe, ó Deus, esse dia, essa semana que se iniciou. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e sustente a todos. Desejo um excelente domingo para você.